Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 30. Nós estamos iniciando aqui a fase final, da exposição de Números, os últimos 6 capítulos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, temos sido ricamente abençoados. Nós vamos pedir que Deus faça o mesmo hoje novamente, nessa manhã. Números capítulo 30, todo o capítulo, diz a palavra do Senhor. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e se seu marido soube e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido, seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã para te cultuar, e especialmente agora para ouvir, Senhor Deus, a pregação da tua palavra. Rogamos a ti, pelo teu Espírito, Senhor, governe esse momento, abrindo os ouvidos dos teus filhos, preparando o coração para a tua palavra, para que seja terra fértil, Senhor, e produza com grandes frutos, Senhor Deus, o que for aqui plantado. Quanto a mim, Senhor Deus, tenha misericórdia, porque o Senhor conhece a nossa natureza e sabe que somos pó, e que é necessário que o teu Espírito haja em nós nessa manhã, poderosamente, a fim de que o teu Filho, o teu único Filho, que cumpriu cada palavra que proferiu, possa ser anunciado, e assim haja salvação, edificação e mudança de vida no nosso meio. Amém.
Sempre que nós estamos num aperto, e todas as vezes que nós passamos por grande dificuldade, e há uma aflição no coração, é nesse momento que nós nos apegamos mais a Deus. Geralmente acontece assim. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão caminhando, quando sua casa está em ordem, quando sua família tem saúde, quando o emprego ele satisfaz ao que você precisa, então é comum nós nos acomodarmos e ficarmos mais tranquilos e numa situação mais cômoda diante de Deus, inclusive. Não que isso seja o correto, não que deva ser assim, mas simplesmente descrevendo o fato, é assim que acontece. Em momentos de maior paz, nós temos a tendência de sermos mais ou menos diligentes e mais negligentes. Mas toda vez que Deus aperta a nossa vida, e sempre que chega a doença na nossa casa, e sempre que o desemprego, as preocupações, as contendas na família, é justamente nesse momento que nós nos apegamos mais ao Senhor. E é também nesse momento que nós podemos, de maneira irrefletida, prometer coisas a Deus e fazer votos ao Senhor que não vamos poder cumprir depois. Sempre que somos levados a pensar nisso, nós começamos a meditar. Quantas vezes fomos tolos, irmãos, prometendo a Deus coisas que não cumprimos? Algumas que nós saberíamos que iríamos tentar cumprir e não conseguimos. E outras que nós sabíamos que já não era possível, pela própria situação que vivemos, não era possível cumprir a palavra. E nós empenhamos nossa palavra diante de Deus. E depois passamos por grande vergonha quando os nossos votos não são cumpridos no Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que Deus é o Deus da verdade. E não só que Ele é o Deus da verdade, mas que a verdade que vem de Deus, ela é uma verdade imutável. O que Deus falou se cumpre. Quando na criação Ele disse, haja luz, não houve trevas, houve luz. Depois Ele fez separação de luz e trevas, e chamou uma coisa de dia e outra de noite. Tudo que Ele falou se cumpriu. Tudo que Deus fala se cumpre, porque a palavra dele não é apenas verdadeira, mas é verdadeira e imutável. É assim que tem que ser. Mas para que não fique nenhuma dúvida que a palavra de Deus é diferente da nossa palavra, quando Deus cria um homem e dá uma verdade pela qual ele vai viver, não coma do fruto para que você viva. Porque se você comer do fruto, veja, ele acrescenta, para deixar muito claro que certamente morrerás. Ou seja, a minha palavra vai se cumprir, seja para salvação, ou seja para condenação. Ela irá se cumprir, não resta dúvida a esse respeito. O homem come e então cai no pecado e morre espiritualmente. E nesse processo ali de conversa com a serpente, a mentira ela começa a ficar evidente, porque quando a mulher vai falar com a serpente aquilo que Deus disse, ela não fala toda a verdade, ela fala a verdade em partes, ou seja, ela omite e ela fala mais do que aquilo que Deus disse, ela acrescenta coisas na boca de Deus. Ou seja, a dificuldade do homem é se estabelecer naquilo que Deus disse. A nossa dificuldade, irmãos, é porque muitas vezes ou omitimos questões a respeito da verdade, ou acrescentamos coisas que não são próprias da verdade. Deus disse, não coma do fruto, para que não morra, porque senão você certamente vai morrer. E a mulher diz, não coma nem toque, acrescentando. E ao mesmo tempo ela diminui, porque ela não cita o certamente morrerás. Então o homem vai aprender que a luta é uma luta muito grande entre verdade e mentira, e que a natureza pecaminosa ela tende à mentira. E é por isso que em situações de muita aflição nós somos levados, irmãos, a prometer coisas a Deus
que elas vão ser demonstrações de grande esforço para se submeter à verdade divina. Se você observar, por exemplo, Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Versículo 22. Para melhor compreensão, a partir do verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: veja agora, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Geralmente esse texto é lembrado só ou por Betel, né, por ter feito uma cidade chamada Betel, ou pelo outro motivo muito, né, lembrado do texto de Gênesis 28, é a respeito do dízimo. Mas veja, o voto que está sendo feito aqui é muito mais abrangente do que isso, porque ele diz, primeiro, qual é a condição do voto? Se Deus for comigo, ou seja, se Deus me fizer próspero na minha jornada, se o Senhor está comigo, isso aqui não é moeda de barganha, né? Ele não está dizendo, se o Senhor fizer, né, simplesmente eu vou ganhar com isso, mas eu estou me comprometendo com as coisas de Deus. O voto é assim, eu me comprometo com as coisas de Deus. Você, quando foi ser recebido na igreja do Senhor, por batismo e profissão de fé, você também fez um voto. Você jurou que você iria se submeter à autoridade da igreja. Você jurou que iria honrar os seus pais, os pastores da igreja. Você jurou que iria estar no culto todo domingo, manhã e noite, e nas demais ocasiões, sempre que for possível. Você empenhou a palavra diante de Deus e do seu povo. Então nossa situação não é muito distinta da de Jacó. Quando nós estávamos ali vendo a nossa Betel, quando foi apresentada a futura casa que nós vamos morar, e que nós vimos com os nossos olhos da fé a promessa do Senhor, então fomos levados a um voto. E juramos diante de Deus, empenhando a nossa palavra: Senhor, cumpriremos tais e tais coisas, se o Senhor for conosco. Então aqui no voto de Jacó, ele diz, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Veja que uma linguagem que parece ser simplesmente física, voltar para a casa do pai, mas que é muito espiritual, é um encontro com Deus que faz mudar a vida desse homem. O Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei. Veja, o Senhor será meu Senhor, o meu Deus. A tua casa será a casa onde eu vou habitar, eu amo a tua casa, e a pedra que eu erigi será chamada casa de Deus, onde eu vou adorar o Senhor, e de toda a minha renda eu vou te dar 10%. E aí você compreende, irmãos, que não é simplesmente tirar o dízimo, aqui a questão não é fazer um voto para o dízimo, é o voto da vida. Estou empenhando minha palavra, Senhor, a minha vida está entregue no teu altar. Eu vou me submeter à tua vontade, né? Eu vou adorar o Senhor em todo o tempo, e eu vou tirar parte da minha renda para sustentar na tua casa. São votos muito semelhantes aos nossos quando fomos ser recebidos na casa do Senhor. E votos que nem sempre são cumpridos, e nós incorremos em pecado e mentira. Isso é tão sério, irmãos, que você for comigo para Deuteronômio capítulo 23. O texto também fala sobre os votos. A partir do verso 21. Ele diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus,
não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. O voto não é uma coisa obrigatória. Se os irmãos voltarem comigo lá para Números 30, no final do capítulo 29, é dito o seguinte: estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos votos e das vossas ofertas voluntárias. Veja, voto e oferta voluntária estão juntos, porque o voto, ninguém é obrigado a votar nada. Você não foi obrigado a vir para a igreja, você não foi obrigado a se batizar, você não foi obrigado a se casar, você não foi obrigado a ser oficial da igreja, você não é obrigado a nada, absolutamente nada disso. Você é livre. Você podia estar na sua casa agora, ninguém iria lhe importunar. Agora, quando você vota, aí você se compromete, né? Aí o membro de igreja que diz assim: isso não é minha responsabilidade. Igreja é a responsabilidade dos presbíteros. Então votou em falso, porque quando você votou para ser membro, você disse que você iria cuidar da sua igreja, que você ia zelar por ela. A responsabilidade aqui é compartilhada. A responsabilidade do governo não, essa é representativa, mas a responsabilidade sobre a igreja é partilhada. Você não tem obrigação nenhuma de ser membro de igreja. Você sai a hora que você quiser, mas enquanto você é membro, então você se comprometeu a estar na reunião de oração, a estar nos estudos, a orar pela igreja, a contribuir, a estar nos cultos na sua igreja. Você percebe que não tem nada obrigado, porque o mundo vai dizer que os crentes são obrigados a fazer tais e tais coisas. Ninguém é obrigado a nada, só está aqui quem quer. Agora, quando você se compromete, aí vem, por exemplo, a parte do oficial. Mas eu não recebo para isso, porque todo o nosso pensamento é muito monetário, financeiro. Eu só faço aquilo que eu sou pago. Esse é o pior servo que tem, porque ele acha que dinheiro paga tudo. Isso é um pensamento mundano no nosso meio, irmãos. Porque eu sou diácono, mas eu não recebo, então eu não tenho obrigações de me dedicar como alguém que recebe. Como um é presbítero regente, ou seja, ligado à doutrina, ao governo, e por isso ele não recebe, então ele acha que ele não tem obrigações com isso. Todos nós temos obrigações, como membros de igreja, aqueles que são oficiais como oficiais, porque empenharam a sua palavra, apesar de estarem livres, sozinhos vieram com suas próprias pernas e disseram: eu quero. Ainda falando sobre essa seriedade, vá comigo para Eclesiastes capítulo 5. Verso 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Melhor é não votar do que votar e cumprir. Não seja tolo. Guarde essa informação. Volte comigo lá para Números 30. Porque, veja, essa palavra aqui de voto, ela aparece de maneira distinta aqui em Números capítulo 30, verso 2. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento, voto ou juramento, são coisas de mesma categoria. Mas é porque parece que um aqui é um juramento mais ligado à abstinência, que a gente chama às vezes de jejum, né? Um voto ao jejum, a abstinência de algo, e outro um compromisso que você vota com sua palavra diante de Deus. Mas ambos têm, né, o mesmo peso. E é interessante que a palavra que fala sobre voto,
né, especialmente aqui, é um compromisso tão sério que a raiz dela, Neder, é a palavra que vai dar origem a Nazireu. Os irmãos lembram do Nazireu, o que votava não cortar o cabelo, né, não beber bebida forte. Ele era uma pessoa completamente entregue ao Senhor. É um Nazireu. Então, quando você vota, você vira Nazireu em um sentido. Naquele ponto de compromisso, você vira um Nazireu. Você não pode fazer aquilo, ainda que seja uma coisa lícita. Por exemplo, alguém votou não assistir filme durante 2 anos. Um voto que ele fez diante do Senhor, para uma determinada causa que afligia o seu lar. Então aquela pessoa, ela votou que uma coisa lícita, que é assistir televisão, dentro dos princípios bíblicos, você pode assistir. Então, dentre esses princípios, ele disse, mas eu não quero, então eu vou votar, e agora eu me comprometo com essa coisa. Agora eu virei Nazireu nesse sentido, ou seja, eu estou amarrado a esse voto. Veja se a palavra não é exatamente amarrado ou ligado. Aqui vai aparecer, dos 16 versículos desse capítulo, em 13 aparece essa palavra. Observe, verso 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se. Veja a palavra aqui, obrigar é se ligar, é estar amarrado a. Isso aparece no verso 2, no verso 3. Quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor, ou se obrigar. Isso vai repetir, verso 4, 5, 6, 7 e 8, até o final do texto. São 13 de 16 versículos que a palavra obrigar, ou se obrigar, aparece. Primeiro, porque você se obrigou, Deus não lhe obrigou, foi você que quis. Em segundo lugar, se tornou uma amarra entre você e Deus. Quando você empenha o seu voto ao Senhor, a sua palavra, você está amarrado a Deus. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele diz assim: esse voto é diferente do voto que um homem faz a outro homem. Porque homens empenham suas palavras a outros homens, deixando como garantia propriedades. Ou seja, o que está em jogo num voto entre um homem e outro homem é sua propriedade, é sua honra, mas é principalmente uma propriedade. Se você não cumpre, você perde tal coisa. Só que quando você vota diante do Senhor, então o comentarista diz, você já não está amarrado mais a sua propriedade, não é que está amarrada àquele voto, mas a sua alma que está amarrada àquele voto. Veja a seriedade do que é empenhar a palavra diante do Senhor. Você não empenhou sua propriedade, você não vai perder sua casa, você vai perder sua alma se você não cumpre o que você disse. Tão longe está esse princípio das nossas vidas, irmãos. Porque hoje, veja só, qual é a necessidade de existência, por exemplo, de cartório? Porque no cartório eu tenho que ir lá reconhecer minha firma. Já imaginou o que é isso? O mundo é tão pervertido de mentira que ninguém acredita que aquilo que está no papel, que o outro escreveu. Não só agora nós precisamos colocar no papel, porque a palavra já não vale mais, como um terceiro tem que vir dizer, eu confirmo, isso aqui é a firma dele, é a assinatura dele. Um cartório só tem sentido num ambiente de mentira, onde você não pode confiar no outro, onde há engano, onde há todo tipo de negociata. E é por isso que tem cartório. No céu não tem cartório, porque no céu não entra a mentira, o engano. Mas o negócio é tão sujo que você precisa ter alguém entre duas partes para dizer, um está dizendo a verdade e o outro também. E aí ele assina e diz, dou fé. Isso você vai comprar uma casa é assim, você vai vender um carro é assim, você vai assinar um contrato de uma locação, tudo você precisa de alguém lhe confirmando. Se você vai alugar um apartamento, na maioria das vezes hoje, você precisa ter um fiador. Por quê? Eu preciso de 2 palavras para que a verdade se estabeleça.
Duas pessoas vão estabelecer uma verdade, porque uma só eu não acredito. Agora, isso é maldade de quem está pedindo? Não. Nós não podemos ser ingênuos. Isso é a constatação da nossa derrota. E a derrota é tão grande que até quando a gente quer dizer sim, a gente diz não. Veja, alguém lhe chama, fulano, vem cá. Aí você diz o quê? Pois não. Você queria dizer, pois sim, mas você diz, pois não. Eu sei que é uma expressão da nossa língua, mas é uma contradição aparente, não é? Você vai dizer sim, então você diz, pois não. Então você diz o contrário para você dizer o que você queria dizer, na verdade. Em outras situações, né, quando você chama alguém, rapaz, vamos sexta-feira, vamos para o jogo de futebol, vamos lanchar. Aí dizem assim, se o sujeito disser não vou, é até capaz dele ir. Mas se ele disser assim, vou fazer tudo para ir, pode ter certeza, ele não vai. Se ele disser, eu vou fazer tudo para eu ir, não vai. Está na cara, não vai. Agora, se ele disser não vou, é bem capaz dele ir. Eu sei que isso não é verdade em todas as situações, mas a gente usa a mentira até para falar a verdade. Até para dizer que vai confirmar um convite, nós usamos a mentira. Tamanha é a nossa desgraça. Nós não conseguimos nos estabelecer na verdade. É por isso que esses votos estão aqui, irmãos. Essa lei foi colocada aqui antes do povo de Deus entrar na terra da promessa. Há um ambiente propício para isso. Lembrem-se, nos capítulos anteriores, lá, capítulo 23, 24 e 25, foram tentativas de Satanás, por meio de Balaque e Balaão, de amaldiçoarem o povo de Deus, fazer com que Deus amaldiçoasse o seu povo. Não aconteceu, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não volta atrás. Ele disse e ele confirma. Então vem a única vez que há um distanciamento entre Deus e o seu povo. É quando o povo dele nega a aliança, se casando com mulheres de outros povos. Então o Senhor renova a aliança, restabelece o pacto. E aí vem os sacrifícios que nós vimos aqui. Se você perceber, veja, capítulo 28 e 29, você tem uma sequência de sacrifícios. E os últimos que vimos na semana passada são especialmente ligados a esses votos, porque são sacrifícios feitos durante as festas, as três festas, as três grandes festas de Israel, quando eles tinham que sair de onde moravam e ir para Jerusalém, para o santuário. Porque observe que há uma ligação tremenda. Quando termina aqui o sacrifício, capítulo 29, olhe para a sua Bíblia, no final da prescrição do sacrifício, ele começa no verso 39. Essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos. Ou seja, o sujeito ele ia votar no santuário. Qual a ligação que tem? Ele estava indo para a festa e todas as aflições dele ele levava para o culto. E no culto ele iria se comprometer com as coisas de Deus. E é nesse momento que ele vai se comprometer que Deus lembra: na minha casa não haverá mentira. E aqueles que vão entrar na terra da promessa precisam estar certos que é preciso falar a verdade. Nós temos dois ouvidos e uma boca só, irmãos, para que a gente ouça mais e fale menos. Um princípio que você pode levar para a sua vida tranquilamente: não fale. Eu faço de tudo para não falar, mas se você falar, fale a verdade. É melhor ficar calado do que falar mentira, engano, ou falar do que não sabe. Não fale. Agora, se você falar, você precisa falar a verdade, porque você tem ligação de alma com o Senhor. Então, depois de estabelecer todo esse escopo aqui a respeito da verdade e como Deus tem seriedade com a verdade, nós vamos agora entrar no texto e ver que existem alguns detalhes a respeito da verdade que são tratados aqui nesses votos. Observe, verso 1. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou.
Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo o voto da abstinência, a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Então veja, existem aqui detalhes a serem tratados. Primeiro, no versículo 2, você tem, quando um homem faz o voto. Aqui há um debate, porque a palavra homem em hebraico, ela tanto pode ser ligada ao homem, o indivíduo, quanto pode ser ligada a toda a raça humana, né? Adão é a raça humana e Adão também é um indivíduo pessoal. Então, nesse sentido aqui, pode haver algum debate desse ponto. Esse primeiro voto é para o homem ou é somente para falar a respeito de toda a raça humana? Todos devem se comprometer com o seu voto. Eu entendo, irmãos, que pelo contexto aqui está tratando do homem, porque em seguida ele vai fazer o correspondente contrário. Veja, verso 3, quando porém uma mulher. Se é a raça humana, então não tem necessidade de você fazer uma contraposição com a mulher, porque a mulher também faz parte da raça humana. Então, é homem e mulher. Qual a diferença do voto do homem para o voto da mulher? Veja, o voto do homem só tem um versículo citando. Todo o resto do texto é falando sobre o voto da mulher. Primeiro, em várias circunstâncias. Veja, primeiro é, quando uma mulher fizer voto ao Senhor se obrigar a alguma abstinência, estando ela em casa de seu pai, ou seja, é a filha. Quando a filha vota, o que é que vai acontecer em relação ao seu pai? Se você for mais adiante, verso 6, porém se ela casar, essa filha sai de casa e ela consegue um marido, ela entra em laço matrimonial com o marido, uma segunda condição. Se você for para o verso 9, no tocante o voto da viúva e da divorciada, é outro caso. E depois você tem o voto da mulher, daquela que casou, né, e o seu marido se calou ou não calou. Você tem várias circunstâncias. Ora quando a mulher é filha, ora quando ela é esposa. Mas toda a concentração do texto está no voto da mulher. Qual a diferença do voto do homem para o voto da mulher? Primeiro, eu preciso lembrar da semelhança. Ambos precisam cumprir os seus votos. Ambos. Só que para um homem a coisa é muito direta. O verso 2 diz assim, quando um homem fizer o voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. É muito simples. O voto do homem é o seguinte, meu irmão, você empenhou sua palavra, cumpra. Pronto, é isso. Não tem muita coisa para falar. Existem leis, irmão, se você lembrar, por exemplo, dos 10 mandamentos, que elas são simples. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não precisa de muita explicação, porque é tácito o entendimento. É natural. Aqui não. Quando você vai falar da mulher, as coisas mudam. Porque para o homem há uma grande responsabilidade. Falou, cumpra. Isso é coisa de antigamente, né? Quando os homens, eles, pela palavra, eles estabeleciam contratos. E quando era impensável um homem dizer uma coisa e não cumprir. Palavra de homem não volta atrás. Você prometeu, faça. Você disse que ia, vá. Você disse que vai chegar a tal hora, chega. Lógico, tudo isso dentro das nossas limitações. Você tem hora que você não consegue, mas tudo que você se comprometeu, se esforce como um homem. Isso é uma das maiores demonstrações de masculinidade. Falar e cumprir o que falou, a despeito dos resultados. Se você olhar comigo, Salmo número 15. Veja o que diz o Salmo.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e veja agora, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. E agora, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Você fez um negócio e deu preço, sustente o preço. Você deu sua palavra à sua esposa, cumpra. Você disse que ia fazer uma coisa para o seu filho. Ah, mas ele é meu filho, ele está debaixo dos meus pés. Não. Você precisa ensinar seu filho que a palavra de um homem vale muita coisa. Você prometeu, você faz. Se realmente saiu de dentro daquilo que você pode dominar, e você realmente não vai conseguir, você vai explicar a ele: meu filho, eu não consegui fazer por isso, me perdoe. Para que ele entenda também outro aspecto da masculinidade, a humildade para pedir perdão. Meu filho, eu devo lhe apresentar Deus, mas eu não sou Deus. Eu devo demonstrar a você o que é a dignidade da palavra de um homem, mas eu não sou Deus. Então o voto do homem é muito simples: falou, cumpra. Agora a mulher, veja o primeiro caso no verso 3. Quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor, se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que a ela se obrigou, calar-se para com ela. Essa é a primeira circunstância. Se uma mulher que é filha ainda, ou seja, ela está debaixo da tutela do pai, se ela faz um voto e o pai ouve o voto e fica calado, então agora ele está assumindo o risco. Ela vai ser obrigada a cumprir, porque o pai se calou. Lembre-se, aquilo que é dito, no nosso tempo a respeito do calar, quando se diz assim: quem cala, consente. O pai se calou, logo consentiu. Preste atenção no tamanho da responsabilidade aqui. Por que ele deveria ter a autoridade para anular determinados tipos de voto? Por que o pai deveria ter esse tipo de autoridade? Por que isso? Porque a filha, ela poderia se comprometer a votos que iriam trazer problema para casa. Alguns exemplos: a filha fez um voto: vou passar 1 ano sem trabalhar. Isso é uma loucura. O pai precisava dela para o sustento da casa, ela iria ajudar no trabalho. Como é que ela vai fazer um voto para não trabalhar? Então ele escutava isso, sabia disso, e ele ia lá e anula. O voto anulado, não pode. Acontecia esse tipo de coisa que iria colocar a casa em risco. O pai que sabia lá e anulava o voto, ele tinha autoridade para isso, porque ele é o chefe da casa. Agora, se ele se calar, então ela vai ter que cumprir. Porque quando nós nos calamos na nossa casa, irmãos, a nossa casa sofre. Aqui a palavra diretamente para os homens, os que já são casados e os que pensam em casar. É muito mais fácil ficar calado. Quando sua mulher está fazendo uma coisa errada, você sabe disso. Mas você não quer discutir. Está tudo tão em paz, as coisas estão bem. Eu vou olhar aqui, eu vou tentar administrar. E eu vou deixando ela ser levada pelo erro. E aí depois, o que é que acontece? A minha casa está destruída. Não tem mais reparo. E eu digo: o que é que eu vou fazer agora? Vou anular o voto. Não adianta. Lá no final vai ser dito o seguinte. Ele diz, veja, verso 14 em diante: porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou por quanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se ele os anular depois de o ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Se ele não se calar, a casa inteira vai sofrer. Se ele anular,
ele vai receber sobre si. Ou seja, a responsabilidade é do homem. O homem precisa estar claro a respeito do que está sendo dito aqui. Quando você se cala com o erro na sua casa, o culpado é você, no final das contas. A casa vai sofrer, você é o culpado por omissão. Foi-lhe dada uma autoridade. Não é simplesmente para você dizer o que compra, o que não compra, o que faz, o que não faz, mas para você mostrar que aqui está errado e frear a sua casa. O texto continua, o primeiro caso é esse: se o homem se calar. Veja, verso 5: mas se o pai, no dia em que ela souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Então, se ele anular, encerrou ali, o voto não é válido e Deus vai perdoar, é o que diz no final do versículo. Segundo caso, verso 6: porém, se ela se casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, e seu marido, ouvindo, calasse para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido a desaprovar no dia em que ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com a que mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Veja só, a mulher sempre está sob a autoridade de alguém. Ou está debaixo da autoridade do pai, ou quando se casa, passa para ter submissão ao seu marido. Isso aqui é um conceito claro em toda a Escritura. Você precisa se submeter, seja a seu pai ou ao seu marido. Mas aí veja, quando é que muda? Quando é que a chave muda? Você deixa de ser submisso a seu pai e passa a ser o seu marido. Quando casa. Se casar, o que é que acontece? Ele precisa saber quais são os votos dessa mulher. O pai deveria ter anulado. Por exemplo, se ela faz um voto louco: eu vou me abster de intimidade sexual. Ela casou. E agora, como é que ela vai cumprir um voto desse? Então ele tem que ir lá e dizer: está anulado o voto. O pai deveria fazer isso. Quando o marido sabe, ele deve fazer isso. Ele deve anular. Se ele se calar, virá o mal sobre a sua casa, porque ela vai ter que cumprir a abstinência. Segundo caso, se ela for solteira, é o pai que guarda. Se ela for casada, é o marido que guarda ela. Vamos mais adiante, verso 9: no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, ele o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Veja, normalmente, quando uma viúva ou uma mulher entrava em divórcio, o que acontecia era o seguinte: geralmente ela voltava para a casa do pai. Ou seja, ela vai voltar para a autoridade do pai. Mas os votos que foram feitos enquanto ela estava na casa do marido, se o marido não revogou, estão válidos ainda. Então ela tem que se submeter. Ela volta para a autoridade do pai, mas o que ela se comprometeu diante do marido permanece. Agora, o que o pai anular, está anulada. A mulher solteira, a mulher casada, a mulher viúva e a mulher divorciada. Todas elas podem ter votos anulados, dependendo de como for o decorrer da história a respeito do homem que está com autoridade sobre ela. Último caso, veja, verso 12: porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido, seu marido lhes anulou e o Senhor perdoará. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação. Porque a mulher, isso deve ser uma pergunta que você vai se fazendo, né? Porque a mulher não teria condições de ela mesma avaliar o tipo de voto que ela fez. Porque o homem pode
Tenha certeza que quando o homem descumpre o voto, ele vai receber também a penalidade. Só que a diferença é a seguinte: não pode ser anulado o voto. A palavra dele não volta atrás. Agora, por que a mulher está nessa situação, né? Porque o pensamento de hoje é: homens e mulheres são iguais. Não resta dúvida nenhuma, ambos são iguais em tudo. É o que pensa o mundo. Na verdade, o mundo pensa até que a mulher é superior, porque houve inversão, né, do mal. O mal é um homem superior à mulher, no sentido de glória, isso, né, de respeito, de alguma coisa desse tipo. E depois agora a mulher está acima do homem. Isso não existe. Em termos de glória diante do Senhor, ambos têm imagem de semelhança. Glória diante da casa, o homem realmente tem mais do que a mulher. A mulher é glória do seu marido. Leia lá 1 Coríntios capítulo 10 e 11, você vê uma figura exata a esse respeito. Mas por que está sendo tratada assim? Porque a mulher está sempre sendo protegida por um homem. Esse é o modo correto de se aproximar de um texto como esse. Não é que a mulher não tem capacidade para avaliar a vida. É porque ela é protegida por um homem. E quando é que vem a desgraça de uma mulher? Quando o homem que está acima dela é omisso. Homens fracos, covardes, como a Bíblia fala, tímidos, que vêm à sua casa se destruindo e não falam nada. Isso é um grande pecado, irmãos, que pode acontecer no nosso meio. E você vai trazer uma enorme maldição sobre a sua casa. Por outro lado, existem homens fiéis que tentam a todo modo, em todo instante, estabelecer autoridade dentro de casa, mas são consumidos pela rebeldia das suas esposas. Eu queria agora falar para as mulheres, lendo antes de tudo Tito capítulo 2, por favor. Verso 1 a 5. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, veja agora, sujeitas ao marido. Para que a mulher deve ser sujeita ao seu marido e ensinar isso às mais jovens? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, para que os ímpios lá fora saibam que dentro de uma casa de crente tem ordem. E que essa ordem, ela expressa a natureza de Deus. Deus é Senhor. E os que estão abaixo dele se submetem a ele. E Deus estabeleceu desde a criação um senhorio na casa, que é dado ao homem. Então, quando o homem se cala e é omisso, é um problema. Mas quando o homem não se cala, fala, a toda hora ele precisa reclamar. E a mulher rebelde, então ela está fazendo com que os ímpios blasfemem da palavra do Senhor, do próprio Deus. Vejam, mulheres, o tipo de responsabilidade que as irmãs têm com seus pais, se forem ainda solteiras, e com seus esposos, se forem casadas. Seus pais e seus esposos. Esse é um texto que fala, sim, sobre o comportamento da mulher e do homem, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o sustentar a palavra. Mas não fala apenas disso. Porque se você observar, Deus ele se revela nessas figuras desde o Antigo Testamento. Abra comigo Isaías capítulo 54. Verso 5.
Ele diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Veja, o teu Criador é o teu marido. Então, a figura que está sendo tratada lá em Números capítulo 30 é imediatamente a figura de um pai, ou marido. Mas não é só o marido da terra, porque Deus está dizendo: eu sou marido. E ele vai dizer também que ele é pai. Malaquias capítulo... Vá comigo para Malaquias, por favor. Capítulo 2. Verso 10. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Não temos nós o mesmo Pai? Quem é o Pai? Quem é o Deus? O Senhor. Ele é marido e ele é pai. Portanto, a figura que está sendo tratada ali imediatamente é do pai e do marido da terra. Mas não é só isso. O Antigo Testamento ele está me aprofundando em questões muito superiores a essas. A relação de marido, esposa, pai e filha. Mas há algo muito mais sublime. O apóstolo Paulo vai nos mostrar isso na carta aos Efésios, capítulo 5. Quando ele diz as seguintes palavras, observe comigo. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Agora veja: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A questão não é pai e mãe, não é esposo e esposa, é Cristo e a igreja. Quantos votos, irmãos, já fizemos como tolos? E quantas vezes já quebramos os nossos votos? E isso demandaria algum tipo de punição. Mas um dia nós nos empenhamos na nossa palavra, no batismo, com profissão de fé, dizendo: Senhor, nós iremos seguir o caminho do Senhor. Nós nos santificaremos, buscaremos viver na Tua palavra, sustentando a Tua casa, e não fizemos. Você, pai e mãe, que um dia trouxe seu filho para o batismo infantil e disse: eu prometo orar com ele e por ele, e trazê-lo à igreja, e ensiná-lo a ler, para ler a Escritura. E vão passando os anos e você não faz nada disso. Você não ora nem por você, nem você mesmo, quanto mais você com sua família e seu filho. Você, mulher, que diante do magistrado civil e diante do ministro da palavra e do sacramento disse: eu me submeterei ao meu esposo. Sabe, irmãos, é por isso que quando eu celebro o casamento, eu não deixo que ninguém faça os seus próprios votos, mas somente o voto que está no manual da igreja. Para que ninguém depois venha dizer: ah, mas eu não votei isso não, porque meu voto era muito mais a declaração de amor. Hoje em dia, o voto não é voto, é a declaração de amor. Você é lindo, maravilhoso, eu te amo, e ninguém vota nada.
Quando ali o princípio é voto. Aí agora, depois passou o tempo, aí você se rebela contra o seu marido. E você, esposo que disse que ia ser fiel, iria amá-la, sustentá-la, iria provê-la espiritualmente, e não faz, você quebrou a aliança. E você que é filho, e que empenha a sua palavra diante do Senhor em orações, dizendo: Senhor, eu serei obediente aos meus pais. Crianças que empenham suas palavras a Deus em suas orações com seus pais e são desobedientes. Prestem atenção nisso, irmãos. O peso da nossa palavra. Mas lembre-se, não é motivo para desespero. Porque o Deus que ouviu o seu voto é o mesmo Deus que levou o seu filho para a cruz do Calvário. Qual o mandamento que está sendo tratado aqui? Terceiro mandamento: não usar o nome de Deus em vão. E o nono mandamento: não mentir. Cristo morreu tanto pelo terceiro, quanto pelo nono, quanto por todos os outros mandamentos. E se Deus é Pai, e é nosso Pai, e nós somos os seus filhos em Cristo, logo Ele pode anular todo o mal que há sobre nós. E Ele não se calará, irmãos, no último dia. Ele não vai se calar. Se você é réu de algum dessas quebras de voto aqui, mas crê no Senhor, eu digo, se arrependa nessa manhã. Se arrependa, porque Deus pode anular como Pai o seu voto. Ele não se calará. E se você é como esposa infiel, que traiu o seu marido, que deixou de cumprir os seus votos diante do Senhor, Cristo é um marido fiel. Como Oséias, que foi buscar sua esposa num prostíbulo para apresentá-la santa e sem defeito. O Senhor vai lhe tirar da mentira, do engano e de todos os seus outros pecados e vai anular a maldição. Porque, como disse lá nos últimos versículos de Números 30, Ele tomou sobre si toda a maldição que era nossa. O que foi que você prometeu a Deus e não cumpriu? Você disse que ia orar mais e não orou. Você se comprometeu em um voto de jejum. Você disse que ia se santificar e caiu em pecado. Arrependa-se do seu pecado. Cristo pode anular a condenação nessa manhã. Agora, se você nunca conheceu Cristo, se você não sabe a verdade, foi apresentado hoje pela manhã, a essa verdade que salva, eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Até hoje você estava num pacto com Satanás, que é o pai da mentira. Se você se arrepender dos seus pecados, se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados nessa manhã, o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar e riscar o escrito de dívida que tinha contra você. Não tenha dúvidas, o nosso Pai anulará os nossos votos tolos, não para que você faça novamente, mas para demonstrar misericórdia. E nosso fiel marido irá nos buscar no lamaçal de engano para nos colocar sobre a rocha que é o seu filho. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Presbítero André, queria convidá-lo para fazer essa oração, por favor.
Senhor nosso Pai, como é bom, Senhor, na manhã do Teu dia, escutar a Tua voz pela pregação da Tua palavra, Senhor. Aprendermos mais um pouco sobre a Tua vontade revelada, Senhor. Vontade essa, Senhor, que é loucura para o mundo, Senhor. Nos dias de hoje e há algum tempo isso vem acontecendo, Senhor. O mundo, a sociedade vem se rebelando cada dia mais contra a ordem da família que o Senhor estabeleceu. Leis tentando ser criadas, Senhor, para destruir, Senhor, aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor há de preservar o Teu povo. Nós cremos, Senhor, que apesar de toda a militância do mundo contra a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra continuará conquistando corações, Senhor, convertendo pessoas e sendo pregada fielmente, Senhor. As famílias do Teu povo, Senhor, permanecerão firmes, Senhor, honrando os votos que fizeram no casamento, Senhor, honrando a ordem estabelecida no casamento, Senhor. E nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, porque nós somos pecadores e falhos. E como o pastor mesmo disse, Senhor, às vezes é muito mais fácil para nós nos omitirmos, Senhor, do que encararmos e enfrentarmos os problemas da nossa casa. Nos ajude e tenha misericórdia de nós, Senhor. A nossa natureza é tão pecaminosa, Senhor, que quando nós voltamos a Ti coisas lícitas, quando voltamos a Ti e prometemos diante do Senhor que vamos fazer isso ou aquilo, Senhor, rapidamente nossos pés bambeiam, Senhor, nós desviamos do caminho e pecamos contra o Senhor. Mas quando fazemos, Senhor, votos ilícitos, quando Tua palavra, Senhor, ela demonstra que aquilo é errado, muitas vezes, Senhor, por orgulho queremos permanecer no erro. E a Tua palavra, Senhor, está aqui hoje para converter mais uma vez os nossos corações desses pecados, Senhor. Se alguma coisa, Senhor, que estamos mantendo na nossa palavra não está conforme a Tua palavra, Senhor, não está conforme a Tua vontade, e é simplesmente orgulho, Senhor, quebra o nosso coração, Senhor. Mas naquilo, Senhor, que é lícito e que prometemos ao Senhor, nos ajuda a cumprir. Todas essas coisas, Senhor, ajuda-nos a fazer da nossa casa um espelho de Cristo que ama a sua igreja, um espelho, Senhor, da igreja que se submete ao seu Senhor, que é Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Amém.